E aí, nação rubro-negra, live aqui depois do jogo do Internacional e Flamengo, jogaço do Flamengo. Eu fiquei assim, pasmo, essa é a palavra que eu estava procurando. Pasmo, por quê? Porque o Flamengo parece que esse time todo já tem 80 anos jogando junto. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Chegou muitos jogadores novos, né? Por exemplo, o Saul, o próprio Samuel Lino, né? Jorginho não deixa de ser novo, acabou de chegar também em julho. E, e é incrível o que o Felipe Luiz, e eu tenho que dar o braço a torcer, né? Porque eu também, quando eu critico, eu também tenho que fazer uma crítica positiva, né? A crítica positiva é essa, que o Felipe Luiz, com certeza, tem treinado esse time sem parar. Sem parar. E hoje, embora muitos jogos eu não concorde com a escolha dele, perdão, entre Pedro e Plata, mas hoje, quando anunciou, né, a, antes do jogo, qual seria o time do Flamengo que ia entrar em campo, eu dei graças a Deus que o Plata estava ali, porque eu achava que o Internacional podia dar um desafogo no Flamengo, entendeu? Ali na saída de bola, se o Pedro estivesse jogando. Com o Plata, eu saberia que Bruno Henrique Plata, né, próprio Samuel Lino e Jorginho iam dar uma chamuscada na saída de bola dos caras, né? E o que aconteceu, né? Então o Internacional toda hora tinha que rifar a bola com o Rocher, que ele não tem qualidade nenhuma, né? O goleiro do Internacional não tem qualidade nenhuma nos pés, né? Então ele tinha que rifar a bola para frente e daí as bolas eram do Flamengo. O Flamengo tem um time muito alto na defesa, né? No meio de campo também, né? Saúl, Jorginho, e ganhava todas, né? Mas o que me deixa pasmo é a facilidade com que o Flamengo tocou bola. Parecia um time experientíssimo, né? E o Flamengo tem jogadores experientes, mas a maioria não é experiente, né? E olha, o Saul hoje ele me encheu os olhos, galera. Eu gostaria de saber de vocês, deixa os comentários aí, o que vocês acharam do Saul hoje? Que jogador maravilhoso. E olha, o cara tá pegando ritmo ainda. Ele não tá 100%, ele deve estar uns 50, 60, 70% no máximo, né? E uma tranquilidade para conduzir a bola, comparável ao Jorginho, né? Agora o Jorginho é brincadeira, né? O Jorginho é brincadeira. Arrascaeta, nos primeiros 10 minutos, sumidinho, mas é bem Arrascaeta, né? Quando aparece, é gol. Craque é foda, galera. Craque é para arrebentar. Mas um jogaço. E como eu coloquei no título aí, né? Foi um treino de luxo que o Flamengo teve hoje. Parecia um treino. O Internacional não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Por 75 minutos, o Internacional não sabia qual era a cor da bola. Aí o Flamengo deu uma cansada, né? Depois dos primeiros 10, talvez 15 minutos do segundo tempo, mas e aí eles deram meio que chegaram junto da área, né? E o Felipe Luiz, muito esperto, né? Colocou o Luiz Araújo, né? Fez umas substituições muito boas, né? E Cebolinha, né? Aberto na ponta. Luiz Araújo mais no meio, né? Marcando também, não só criando, mas marcando, que ele é muito rápido. Acabou com o Internacional. Acabou. Então o Flamengo fez um jogo hoje que me encheu os olhos. Olha, o Felipe Luiz está entrando aqui, eu vou colocar ele, galera, tá bom? O jogo no Maracanã, por mais que tenha sido um grande primeiro tempo mas e muito tá criticado no segundo tempo, isso. A verdade é que o Inter pouco perigo fez naquele jogo. E aí, que esteja melhor, né? Mas, enquanto a gente fala aqui, né? Mas, perdão. E então foi o jogo que me encheu os olhos hoje, foi um jogo assim cadenciado, não teve loucura, a zaga do Flamengo estava muito segura,
né? O Varela jogou um bolão lá na frente, voltando, sabe? Fiquei pasmo com o Varela hoje. Quer dizer, eu fiquei pasmo com o time inteiro, né? Deixa eu ver aqui, galera, se eu encontro. Mas tá difícil para encontrar. Parece que estão todos parados. Parece que o Felipe Luiz está parado. Não, ele tá tudo parado aqui. Incrível. Eu não entendo por que que o Felipe Luiz, as imagens, 3 canais já estão paradas, né? Deixa eu ver esse outro aqui. Parece que esse aqui tá funcionando. Deixa eu ver. Infelizmente, vamos colocar sem imagem mesmo. Vamos escutar o Felipe Luiz então, tá bom, galera? É isso. Felipe, aqui. Bom, muito se falou, né, no enfrentamento seu contra o técnico do Internacional, Roger Machado, 2 técnicos que gostam da questão tática, né, tem essa questão tática muito forte, e você levou nas 3 oportunidades a melhor. No que mudou daquela primeira partida no Maracanã, que até no segundo tempo o Inter conseguiu se movimentar e mudar e se postar melhor nesses 3 enfrentamentos, para a partida de hoje, o que você alterou daquele primeiro time do Flamengo para o time que dominou hoje o Internacional aqui no Beira-Rio? Bom, primeiro que é muito difícil você jogar contra o Internacional e praticamente que eles não chutem no teu gol, né? No primeiro jogo do Maracanã, por mais que tenha sido um grande primeiro tempo e muito criticado um segundo tempo, a verdade é que o Inter pouco perigo fez naquele jogo. A gente conseguiu dominar bem. Já falei, é uma ilusão pensar que vão dominar 90 minutos, que só vai atacar. O adversário também tem armas, tem grandes jogadores. E foi dessa forma. A primeira diferença foi a volta do Arrascaeta, que não jogou o primeiro jogo, e alguns ajustes táticos detalhes pequenos que foram corrigidos. E respondendo já a pergunta do teu companheiro também, que esse jogo também existem coisas para corrigir. Não gosto de me iludir simplesmente por um resultado, gosto de analisar friamente e corrigir os erros que cometemos hoje, que com certeza existem, e continuar potencializando ainda mais o que foi feito de bom. Boa noite, Felipe. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Eu gostaria de saber de você. Você participou até como jogador. Parabéns pela classificação. Você participou como jogador do surgimento de uma nova era do Flamengo, uma era assim altamente vitoriosa, para muitos muito milionária. E aquele Flamengo do qual tu participavas como atleta, ele teve um momento assim de Flamengo avassalador. Era uma coisa que funcionava de uma maneira. O que a gente parece estar vendo agora é a formação de um novo grupo e que até agora vem sendo vencedor, mas ele não tem aquele mesmo tipo de futebol. Só que aqui, pelo menos aqui no Sul, a gente nota que a cobrança para cima de ti é de que tu jogue com aquela futebol vistoso daquela época. Isso vai ser possível? Tu tem isso como objetivo dentro desta evolução? Ou o teu Flamengo ali na frente, mesmo que venha a ser vencedor como aquele, ele não vai apresentar essa característica? Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, que se não é o melhor da história, um dos 2 melhores que passaram aqui no Flamengo. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar. Assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo tenta fazer isso. Tenta sempre propor jogo, sair jogando com a bola no chão, pressionar o adversário, e tentarei fazer isso do meu jeito, da minha forma, com os meus jogadores, que todos eles, e principalmente os que chegaram, todos querem fazer história aqui no Flamengo, querem botar um quadro na parede, e os que já têm muita história
querem fazer mais ainda, porque o Flamengo hoje te permite essa possibilidade com as contratações que pode fazer. Felipe, boa noite, parabéns pela classificação, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E na coletiva passada você falava da necessidade de impedir que questionamentos possam interferir nas convicções do que hoje é realizado no trabalho dentro do Ninho do Urubu. E você foi muito questionado depois da eliminação na Copa do Brasil. E de lá para cá o Flamengo se consolidou na liderança do Brasileiro e agora conquista a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Como é que foi esse trabalho interno durante esse período que, em determinado momento, foi um período turbulento justamente para não perder o foco, para não sair dos trilhos durante esse período em que o Flamengo obtém não só esse resultado importante na Libertadores, mas que também tem aí uma campanha vitoriosa no Brasileirão? Bom, primeiro que durante um ano, e num calendário com 80 jogos, com tantas competições, obviamente que a cobrança e as oscilações elas vão existir, e nos pegou nesse momento com uma eliminação da Copa do Brasil. Queríamos passar, não conseguimos, o Atlético Mineiro mereceu, da forma, do jeito que foi a eliminatória, eles passaram nos pênaltis, e infelizmente é assim. Hoje tínhamos um jogo aqui, vida ou morte, para mim até então, no meu ano e no ano do Roger, era o jogo mais importante da nossa temporada, e passamos com méritos e com convicções, como você falou. Eu tenho as minhas, né? Vou seguir elas até o final. Espero que possa acontecer o que aconteceu hoje a maior número de vezes, né? Mas durante uma temporada, como eu falei, normal que as equipes elas passem por fases não tão boas e as cobranças elas venham. A maioria desses jogadores, por não dizer todos, estão acostumados com isso e estão bem blindados. Oi, Felipe, aqui atrás, Sérgio Lobo, parabéns pela classificação, com 2 vitórias e sem sofrer gol, e somente daqui a um mês vai ter o enfrentamento das quartas contra os Estudiantes, né? Quase um mês para frente. Você, para de repente recuperar o pessoal que está chegando, e hoje, olhando aqui seus números, foi o seu jogo de número 63, e o Flamengo sofreu 35 gols apenas, que dá uma média, você não foi vazado em quase 60% dos jogos. O que isso também representa para você e para essa evolução cada vez maior da equipe? Bom, você já me conhece bem, para mim a fase defensiva é fundamental, ganha campeonatos, damos um valor tremendo, mas esses números em concreto aí demonstram muito a qualidade defensiva dos meus jogadores. O sacrifício, o esforço, o entendimento tático, mas a qualidade defensiva que cada um tem para defender. A outra eu já esqueci. Qual? Desculpa. Ah, tá. Bom, não, que falta um mês, eu só penso no Vitória, que é o próximo jogo, segunda-feira. Não sabia que faltava um mês, mas que falta um mês, então a minha esperança agora é recuperar o Pulgar, que em um mês ele pode ser que volte. Ótimo, então, ótimo. Até lá muita coisa vai acontecer, pode ter certeza. Felipe, boa noite, aqui atrás. Na sexta-feira, o Arrascaeta deu uma entrevista e foi perguntado da relação que você tinha com ele. Ele é um dos poucos jogadores que jogou com você nesse time. E ele falou assim, valoriza um pouco o trabalho do Felipe Luiz. Teve coisas que aconteceram aqui dentro que, se não fosse o Felipe Luiz, teriam tomado um tamanho muito maior. Palavras do Arrascaeta. Queria saber de você, assim, qual é a sensação ali na beira do campo de você olhar para o seu time que correu no Maracanã, que correu aqui no final de semana e correu hoje. Você tem 2 zagueiros que talvez você não tenha, são seus de confiança, que já estão numa sequência muito longa de jogos, e você não vê jogador fazendo corpo mole. Na semana passada, o Emerson Royal jogou um tempo inteiro com o tornozelo torcido. Qual é a sensação sua como técnico em ver esse time correndo pelo Flamengo, mas também correndo por você, pelo respeito que eles têm a você? Obrigado. Foi no começo, nos meus primeiros jogos, foi onde eu mais me emocionei com isso, né, com ver os jogadores que eram meus companheiros correndo da forma que eles correm dentro do campo. E já são muitos jogos, já faz quase um ano, e continuo tendo uma relação muito boa com eles, com todos os jogadores que jogaram comigo, mas na verdade a minha vida mudou, eu mudei muito, minha forma de ser. Quem é treinador sabe, a gente se fecha muito mais,
e separa muito mais o que é a amizade da relação profissional. Mas é um grupo, o bom, né, a parte boa de eu ter jogado com eles é que eu conheço o coração desse vestiário. Eu sei perfeitamente o quanto eles são ambiciosos, o quanto eles querem ganhar e o quanto eles querem o caminho para a vitória. Depois o resto eles fazem. E eles estão fazendo exatamente isso, na qual me deixa muito orgulhoso. E estaria dizendo a mesma coisa se hoje tivesse sido um resultado negativo, porque eu sinto muito orgulho de todo esse grupo de jogadores. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho do Litoral News. Parabéns pela classificação. Você falou um pouco sobre a temporada de 2019 na pergunta anterior. Eu queria voltar a essa temporada, você como jogador. O que muda voltar ao Beira-Rio, você que esteve em campo naquela partida? O que você trouxe, que o Jorge Jesus passou para os jogadores também para passar para os seus comandados no jogo de hoje? Eu sei que é cedo para pensar nisso, mas como você está trabalhando essa possibilidade de repetir o feito dele em 19, de conquistar Brasileiro e Libertadores na mesma temporada, uma coisa que pouquíssimos clubes conquistaram no futebol brasileiro na história? Obrigado. Muito fácil responder a tua pergunta. Vitória, segunda-feira. A única coisa que passa na minha cabeça. Estamos longe de conquistar títulos ainda, longe de conquistar o título da Libertadores. 5 jogos, né? 5 jogos. Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro e falta muita coisa. E eu evito, claro, por mais que eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, um pai para mim, continuo falando com ele sempre, nunca me comparem com ele, nunca façam isso. Ele é muito, 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 muito mais treinador do que eu ainda, é muito mais experiente, tem muito mais títulos, muito mais história, e eu estou começando a minha. Nunca façam isso, que não posso... não cometam esse erro comigo, porque é injusto comparar um cara com a grandeza dele comigo que estou só começando. Felipe, você falou há pouco tempo em 2 perguntas aqui, questão de neutralizar as armas do Internacional e principalmente dos jogadores que estão se reinventando. Mas nas 2 partidas que você fez, tanto no Maracanã quanto no Internacional, uma das principais armas que você teve foi o teu meio de campo. Você mexeu nesse meio de campo. Você teve a volta do Arrascaeta, que você falou, e você teve o Jorginho, que deu essa mobilidade lá no jogo de ida. Só que no jogo aqui, do Beira-Rio, um cara se destacou e eu queria que tu falasse dele, do Saul. Que jogo que o Saul fez hoje. Mais um, né? Estou muito feliz por ele. Estava 3 meses sem jogar, de férias. Estreou com 3 treinos e hoje fez o seu segundo jogo de 90 minutos completíssimo. E essa relação com o Jorginho foi muito rápida, porque eu olho muito como as duplas, essa relação ela funciona. E ele entendeu muito rápido a maneira que o Jorginho tem de jogar, e se complementam muito bem. E é mais uma opção para volante. E tô muito feliz pelo jogo dele e ainda sei que ele tem muito a evoluir. Tem muito a evoluir. O jogo dele já foi melhor hoje do que o primeiro, e o Saul que eu conheço ainda tem muito mais ainda para dar. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, aproveitar que você falou do Saul, queria te perguntar sobre outro jogador, que é o Léo Pereira, que você já falou algumas vezes que é o melhor zagueiro do Brasil, e ele está muito próximo da sua primeira convocação para a seleção brasileira. Ele está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. Queria que você falasse sobre a fase que vive o Léo Pereira, que é um dos seus homens de confiança lá na zaga, e se você tem algum conselho para dar para ele, você que também já foi da seleção brasileira. Obrigado. O Léo, já falei para vocês, é um cara que passou por tudo aqui no clube. Muitas pessoas esquecem, mas era titular do time campeão da Libertadores de 22. Um cara que foi vaiado, foi criticado, que deu a volta por cima sozinho, ele, sem ajuda de ninguém, jogando, treinando, se dedicando, e hoje, na minha opinião, como eu falei para vocês, melhor zagueiro do Brasil, completíssimo, canhoto, dificílimo de achar no mercado, um cara desse nível, na qual hoje se credencia, como você falou, para ser uma das opções para a seleção brasileira. Eu particularmente não quero que vá ninguém, mas se for, que sejam felizes. Felipe, aqui, tudo bem? Parabéns pela vitória, pela classificação. Felipe, sem querer personificar essa classificação e essa vitória, tá? Assim, mas eu quero te perguntar sobre o Arrascaeta. Entra ano, sai ano, o Arrasca é decisivo. Muitos altos no Flamengo, alguns baixos que ele consegue superar. Um meia na essência, mas também um goleador, tanto que é o artilheiro do time na temporada e está muito próximo
do número de gols que ele fez em 2019. Diante disso, você que o conhece tão bem como companheiro e agora como seu comandado, quão grande é o Arrascaeta, quão importante é o Arrascaeta para você e para o Flamengo? Obrigado. Vocês conhecem muito o Arrascaeta, que entra no campo, pega a bola, faz as suas jogadas, é um cara com números, né? Sempre, quase toda a temporada, passa de 10 assistências e 10 gols. Isso é muito difícil no futebol, você achar gente meias nesses números. E é um jogador diferente, mas eu vejo outro tipo de Arrascaeta, né? E desde que eu cheguei aqui, tem uma liderança silenciosa, uma liderança muito forte dentro do vestiário. Não é só capitão pela... Como é que eu falo? Pela... antiguidade, né? Como é que fala? Antiguidade, Não é só por isso, é um capitão porque ele fala, cobra, é o primeiro a fazer, é o primeiro a treinar, é o primeiro a puxar todos os companheiros para que façam também, e o cara que mais, talvez dos companheiros que eu tive aqui, um dos mais ambiciosos que eu tive como companheiro e agora como jogador aqui do Flamengo. Por isso, não é coincidência que está nessa fase, e eu estou muito feliz porque ele está vivendo talvez a melhor fase da carreira na minha mão, e eu estou conseguindo fazer com que ele se sinta muito confortável, que ele possa correr na hora certa e correr bem, e está dando resultado, e espero que ele continue assim. Obrigado, boa noite, pessoal. Ok, galera. Falou Felipe Luiz aí. Agora vamos colocar o Renato Maurício Prado, tá bom? Deixa eu ver aqui para vocês ouvirem-no. Só um momentinho. Vamos lá. Começar a falar, eu vejo aqui a imagem e aí consigo jogar para a gente ver. Ainda que sabemos que não vou poder mostrar a imagem do Felipe Luiz falando, porque senão corro sério risco de tomar um strike, já que eu não sou um dos que pagaram pelos direitos de transmissão da Conmebol Libertadores. Mas vamos lá, gente. Deu gosto hoje, não deu, não? Porque o que eu mais gostei hoje não foi da classificação em si. É claro que a classificação era o objetivo maior. Se tivéssemos empatado em 0-0, num jogo furreca, eu teria comemorado também. Mas hoje deu gosto de ver o Flamengo, gente. O Flamengo controlou o Internacional o jogo inteiro. O Internacional até tentou fazer um carnavalzinho ali, depois daquela ridícula história dos papel picados. Eu vou contar para vocês, eu descobri o que era, por que deu aquela merda. Quem contou foi até a Marcela, da ESPN, que é gaúcha, que conhece as histórias, que apurou direito, eu vou explicar para vocês. Mas o Inter entrou tentando fazer uma fumaça, mas em momento algum ameaçou realmente o gol do Flamengo. E depois de uns 10 minutos assim, de jogo muito brigado, muitas faltas, o Internacional fez falta a granel, foi uma coisa impressionante. É aquela história do cara misturar o que é raça com o que é violência. Os jogadores do Internacional entraram dispostos a não perder nenhuma dividida. Ok, bonito, legal, você precisa, faça isso. Mas não com porrada. Eles faziam falta em todos os lances. E aí, parabéns ao juiz. Bela atuação do juiz. O juiz não deixou passar nenhuma dessas faltas. Pelo contrário, o juizão marcou as faltas. E isso ajudou o jogo do Flamengo. Porque os caras batiam nos jogadores do Flamengo, o Flamengo parava, arrumava todo o time lá para frente, e o tempo estava passando e o 0-0 classificava o Flamengo. Mas é o tal negócio. Esse time do Flamengo hoje em dia, e tá ficando bonito, gente. Tá ficando bonito de ver, hein? Acho que nós vamos voltar a ter muito prazer em ver esse time jogar. Porque ele não abriu mão de controlar o jogo
Mas uma das coisas que eu tinha muito medo, e eu falei para vocês isso na live de ontem, quem estava aqui ontem viu que eu falei, era aquela coisa de ficar saindo ali, sendo pressionado, parará, me lembrava o jogo do Bayern. O Flamengo não fez isso hoje. O Flamengo saiu tocando na maioria das vezes, mas toda vez em que a pressão ameaçou ficar muito forte, muito próxima da área do Flamengo, o Flamengo fez um lançamento longo ou um passe para alguém no meio-campo. E assim ele botou o Internacional na roda. A verdade é que o Flamengo, e dessa vez nos 2 tempos, colocou o Internacional na roda. Ele tinha feito isso aqui no jogo do Maracanã, quando ganhou por 1-0 apenas. Mas o primeiro tempo, por exemplo, era para ter sido mais de 1-0. E no final, porque o Inter equilibrou as ações, muita gente ficou decepcionada. Disse, pô, podíamos ter feito mais gols, podíamos ter resolvido a parada. Pois é, não resolvemos de fato, embora tivéssemos amassado o Internacional no primeiro tempo. No segundo, a coisa ficou um pouco mais lá e cá, e a melhor chance ainda foi do Flamengo com o Luiz Araújo. Mas hoje, tirando aquela bola cagada na trave, que o Borré nem pegou nela direita, ele pegou entre as pernas do Borré e foi na trave, e eu tenho sérias desconfianças de que aquela bola acabou de passar aqui, eu não vi o início da jogada. Ele estava impedido, o Borré, então não valeria, mas não interessa. O Flamengo hoje não. O Flamengo hoje controlou o Internacional o tempo todo. Controlou, é impressionante. O Internacional corria atrás do Flamengo, dos jogadores do Flamengo. O Flamengo tocando para lá, o Flamengo tocando para cá. Flamengo com uma dupla de volantes, amigo, que eu vou dizer para vocês, tem toda a pinta de que vai fazer história no Flamengo. E mais, nosso bravo Pulgar vai virar reserva. Porque o Jorginho, nós já sabemos, jogou muito de novo hoje, mas não nos surpreende mais. O Saul tinha jogado muito bem no domingo passado. Mas aí havia aquela história, né? Era o time reserva. Pô, o Saul hoje doutrinou no meio-campo. Que jogador espetacular. Se ele mantiver... Aliás, eu acho que ele não é, a história não é manter. Eu acho que ele vai melhorar. Eu acho que ele vai evoluir. E aí, amigo, nós vamos ter 2 volantes que, olha, ninguém no Brasil tem. Acho que ninguém nem no continente tem 2 volantes tecnicamente tão bons na armação e eficientes também no desarme. Eficientes em ocupar os espaços, não deixar o time adversário penetrar com facilidade na defesa do Flamengo. Então, o Jorginho e o Saul hoje jogaram uma barbaridade. Eu separei, me fiz a enquete, quem é o melhor. Eu confesso que eu tive até dificuldade. Jorginho e Saul, eu tinha certeza que eu ia botar. O Arrasca também, porque o Arrasca faz o gol. E eu acabei botando o Plata, que, porra, também para mim jogou muito hoje. Não foi só assistência. O que o Plata correu, o que o Plata dominou, o que o Plata segurou de bola. Porra, hoje eu tiro meu chapéu pro Plata. Mas muita gente jogou mais, jogou bem também. O Varela fez um partidaço, gente. Que partida fez o Varela? O Léo Pereira e o Léo Ortiz ganharam todas pelo alto e por baixo. O Alexandro fez um grande jogo. O Samuel Lino pode não ter feito um jogo espetacular, mas é dele a jogada do primeiro gol. Numa invertida de bola espetacular do Bruno Henrique, que meteu 2 gols, estava impedido nos 2. Mas eu gosto de ver o Bruno Henrique chegar na cara do goleiro, de novo, coisa que ele já estava sem fazer. Você lembra quantas vezes chegou na cara do goleiro e chutou em cima do goleiro? Ele entrou, tirou o goleiro numa ele bateu direto e fez o gol. Na segunda ele tirou o goleiro e botou. Gosto de ver isso. Primeiro ele estava, claro, bastante impedido. No segundo ele também estava impedido, não precisaria nem do VAR, na verdade, mas não era uma coisa assim tão grande. Mas o Bruno Henrique jogou bem. Jogou bem. Essa virada de bola dele para o Samuel Lino, ele recebe a bola aqui do lado direito do campo. Uma porção de gente vem marcar, a área está cheia, ele aí dá uma virada de bola, deixa o Samuel Lino com um marcador só na frente da grande área. O Samuel Lino, que é um driblador, driblou o cara, bateu, o Rocher pegou mal, aí a genialidade do Plata. O Plata cabeceia para o Arrascaeta. Se fosse um jogador mais atabalhoado, talvez tivesse tentado cabecear para o gol. E pelo ângulo que ele estava, pela distância da própria bola, dificilmente ele ia conseguir botar força suficiente para vencer o Rocher de novo.
Mas no que ele cabeceia para o Arrascaeta, ela fica na medida para o Arrascaeta meter com vontade de perna direita. Foi perna direita, né? Acho que foi de perna direita, assim. Estufar a rede. Aquele gol, praticamente liquidou o jogo, gente. Para quem estava assistindo ao jogo, você disse, ó, acabou. Não vai ter perna. Não vai ter perna para virar para 2-1 no segundo tempo. Mesmo assim, começou o segundo tempo, de novo, o Inter tentou vir, faceiro, tá? Eu fiquei meio... Mas logo, com 5 minutos do segundo tempo, o Flamengo já estava chegando na cara do Inter de novo, na cara do gol do Inter de novo. O segundo gol ali, o Flamengo esteve o tempo todo muito mais próximo do segundo gol do que o Inter de empatar o jogo. E aí, para culminar, o Filipe Luiz hoje tira o Bruno Henrique mais cedo, bota o Pedro mais cedo, faltando ainda 20 minutos, e o Pedro vai lá e pumba! Alguém aqui, teve algum profeta aqui, que me disse, o Flamengo vai ganhar um gol do BH ao outro do Pedro. Cravou, né? Cravou. Mas eu confesso que eu achei, difícil que isso aconteça, né? Porque ou vai jogar um ou vai jogar outro. Se jogar um, o outro provavelmente vai entrar faltando pouco tempo. Não vai dar para cada um fazer o gol. Foi exatamente o que aconteceu. O Bruno Henrique fez 2 gols nesse confronto contra o Internacional. E o Pedro meteu o primeiro gol dele nesta Libertadores. Pedro que já foi até artilheiro de Libertadores, né, gente? Mas, repito, o que mais me empolgou hoje foi a qualidade do jogo do Flamengo. O Flamengo hoje fez uma exibição de gala. Pelo controle da partida, gente. O Flamengo teve o controle do jogo o tempo todo. O Internacional corria, os jogadores do Internacional corriam feito baratas tontas atrás dos jogadores do Flamengo. Encontrava a jogada aqui, encontrava a jogada lá. Acho que até finalizou menos do que poderia, mas mesmo assim, além dos 2 gols, teve algumas jogadas. A cabeçada do Saúl no final do segundo tempo ali, antes do gol do Pedro, é espetacular. O Rocher vai lá e se borra todo para botar para o Léo Pereira ainda dá de calcanhar. Aí eu não me lembro quem foi que dividiu para tentar fazer o gol. Não sei se foi o próprio Samuel Lino, mas a chance clara de gol. Teve chance clara de gol, um passe lindo do Arrascaeta no primeiro tempo para o Varela. Varela livre, completamente livre, deu uma bica lá nas nuvens. Enfim, o Flamengo esbanjou o futebol hoje. Esbanjou. Acho que, insisto, estamos vendo o renascer ou o alvorecer. O renascer seria se fosse o time antigo. O alvorecer de um novo Flamengo que me parece ficar muito forte. Para o Brasil. Tu já falou bastante. E eu concordo com tudo que ele falou, né? Essa parte que ele falou do alvorecer, um time novo, realmente é um time, como eu estava falando no comecinho aqui, antes da entrevista do Filipe Luiz, eu acho que o Flamengo agora, com esses 2 volantões, né? Saúl e Jorginho, o Flamengo encorpa de tal maneira que vai ser difícil parar tecnicamente. Pode acontecer, é um time que bate muito, um time argentino, de repente até um uruguaio, um desses não vai entrar, né? E aí quem entra é o Pulgar, porque o Pulgar o bicho pega, né? E também é um grande jogador, né? Um grande passador, jogador, fazedor de gol quando ele chega por trás. Mas só quem ganha com tudo isso é o Flamengo, não é verdade? E que jogo maravilhoso hoje. Eu fiquei encantado com o jogo. Nervoso durante o jogo, obviamente, né? Que tudo pode acontecer, né? Mas assim, prestando bem atenção no jogo, encantado com o jogo, né? O Renato não achou que o Samuel Lino jogou bastante. Eu achei que ele jogou muito, ele tá com 2 marcadores em cima dele. Mas os 2 gols vieram dele. 2 gols vieram dele. Não assistência, né? Né? Assistência não, mas a jogada culminou dos pés dele. O começo foi dos pés dele. E ele tem feito isso todos os jogos, né? Ele tem que ser um pouco mais contundente, no sentido de como o próprio Cebolinha às vezes faz, ele dribla, né, parte para cima e chuta a bola de fora da área. Ele tem que tentar mais isso, porque ele tem qualidade para isso, né? Em vez de driblar em 3, dribla 2 e chuta, né? Ele clareia, né, o chute e manda ver na gaveta. Mas ele tá chegando, ele acabou de chegar também, galera, entendeu? Ele é novo, muito novo, e tem muita história para fazer no Flamengo.
Eu não sei quem foi o melhor jogador do Flamengo hoje. Para mim, eu elegeria vários de diferentes posições. O único que não jogou nada, não porque jogou mal, porque não jogou, né? Foi o Rossi, que teve algumas intervenções muito boas pelo alto, né? De cruzamentos, mas assim, não teve bola difícil assim para ele defender como ele teve no último jogo. Mas muito obrigado pela audiência, galera. E, por favor, quem não é inscrito no canal, se inscrevam. Tá bom? O canal é novinho, tem 119 pessoas no canal. E é com a ajuda de vocês que cresce. Quanto mais canais rubro-negros tiverem, melhor para todos nós, né? Que daí é mais canal divulgando coisas do Flamengo. E eu aqui de fora, de Miami, né? Para os que são novos e não me conhecem, eu já moro aqui nos Estados Unidos há 35 anos, né? E isso ajuda a eu divulgar o nome do Flamengo aqui também, tá bom? Mas só com a ajuda de vocês que eu vou conseguir isso. Então, não se esqueçam, né? Não se esqueçam. Aqui, ó. Se inscrevam no Fla Urubu USA. Tá bom, galera? E mandem para amigos de vocês, peçam para eles se inscreverem também, deem um like, deixa comentário para a gente debater. Quando o canal tiver um pouco maior, eu vou convidar vocês a fazer debates aqui comigo. Se vocês acham isso uma ideia joia, deixa um comentário aí, tá bom? Um abraço, uma boa noite. Graças a Deus, vitória do Mengão. Um abraço, galera.